Muy querido Papa Francisco, a nombre de todos los participantes en este À sombra de todos os participantes neste sínodo especial, queremos, em primeiro lugar, agradecer não só a sua presença, também a sua contribuição para escutar os mais pobres, para poder ser uma voz de alento e de esperança para todos eles. Todas as deliberações nestas semanas do Sínodo serão para fazer-nos crescer em comunhão com Pedro e poder oferecer assim uma mensagem de alegria e de esperança para a proteção de Maria Santíssima. Hoje é dia da Virgem do Rosário e pedir-lhe que nos acompanhe durante todo este percurso. Buongiorno. Bom dia. Só um pequeno aviso de oração, porque precisamente ontem à noite um especialista, Roberto Malvese, brasileiro, teve um infarto e foi internado e vamos orar por ele. Sorelle e fratelli, buongiorno. Irmãos e irmãs, bom dia. Bem-vindos a todos. Muito obrigado pelo vosso trabalho de preparação. Todos trabalharam muito. Desde o momento de Porto Maldonado até agora. Muito obrigado. O Sínodo, vou falar em castelhano, é melhor. O Sínodo para a Amazónia, podemos dizer que tem 4 dimensões. A dimensão pastoral, a dimensão cultural, a dimensão social e a dimensão ecológica. A primeira, a dimensão pastoral, é essencial, a que abarca tudo. Aproximamo-nos com coração cristão e vemos a realidade na Amazónia com olhos de discípulos para compreender e interpretar com olhos de discípulos. Porque não existem hermenêuticas neutras, hermenêuticas ascéticas. Sempre estão condicionadas por uma opção prévia. A nossa opção prévia é a de discípulos. E também com olhos missionários, porque o amor que o Espírito Santo colocou em nós nos leva ao anúncio de Jesus Cristo. Um anúncio, todos sabemos que não se pode confundir com proselitismo, mas aproximamo-nos a considerar a realidade amazónica com este coração pastoral, com olhos de discípulos e de missionários. Porque somos empurrados pela necessidade do anúncio do Senhor e aproximamo-nos também aos povos amazónicos em pontas de pés, respeitando a sua história, as suas culturas, o seu estilo do bem viver, no sentido etimológico da palavra, não no sentido social que muitas vezes lhe damos, porque os povos possuem entidade própria, todos os povos possuem uma sabedoria própria, consciência de si,
Os povos têm um sentir, uma maneira de ver a realidade, uma história, uma hermenêutica e tendem a ser protagonistas da sua própria história com estas coisas, com estas qualidades. E aproximamo-nos alheios a colonizações ideológicas que destruem ou reduzem a idiosincrasia dos povos. Hoje é muito comum isto das colonizações ideológicas. Aproximamo-nos sem o afã empresarial de lhes fazer programas pré-confeccionados, de os disciplinar, entre aspas, aos povos amazónicos, disciplinar a sua história, a sua cultura. Esse afã de domesticar os povos originários. Quando a Igreja se esqueceu disto, e como tem que se aproximar a um povo, enculturizou-os, chegou até a menosprezar certos povos. E quantos fracassos dos quais hoje nos lamentamos, de Nobis in Índia, de Ricci em Chile e tantos outros. O centralismo homogeneizante e homogeneizador não deixou aparecer a autenticidade da cultura dos povos. As ideologias são uma arma perigosa. Sempre temos a tendência a agarrar uma ideologia para interpretar um povo. As ideologias são redutivas e nos levam a exagerar a nossa pretensão de compreender intelectualmente, mas sem aceitar. Compreender sem admirar. Compreender sem assumir. Então, recebemos a realidade em categorias. A mais comum são as categorias dos ismos. Então, quando temos que nos aproximar à realidade de algum povo original, falamos de indigenismos. E quando queremos dar-lhes alguma pista de saída para o seu viver melhor, o melhor viver, não lhe perguntamos. Falamos de desenvolvimentismo. Estes ismos reformulam a vida a partir do laboratório ilustrado iluminista. São lemas que vão deitando raízes e programam a aproximação aos povos originários. No nosso país, um lema: civilização e barbárie, serviu para dividir, para aniquilar, e chegou ao cume, finais dos anos 80, a aniquilar a maioria dos povos originários, porque eram bárbaros, e a civilização vinha de outro lado. É o desprezo pelos povos. E isto, partir da experiência na minha terra, essa civilização e barbárie que serviu para aniquilar os povos, continua a existir na minha pátria.
com palavras ofensivas. Então, fala-se de civilização de segundo grau. Os que vêm da barbárie e hoje são os bolistas, os paraguaios, os paráguas, os cabecitas negras. Sempre esse afastar-nos da realidade de um povo, qualificando-o e colocando-o à distância. Esta é a experiência do meu país. Depois, o desprezo. Ontem deu-me muita pena escutar aqui dentro um comentário de gozo sobre esse senhor piedoso que chegou com as ofrendas, com as plumas na cabeça. Digam-me, que diferença há entre levar plumas na cabeça e o tricórnio que usam alguns oficiais de nossos dicastérios? Então, corremos o risco de propor medidas simplesmente pragmáticas, quando, pelo contrário, se nos pede uma contemplação dos povos, uma capacidade de admiração que cheguem a fazer e a constituir um pensamento paradigmático. Se alguém vem com intenções pragmáticas, que o pecador se converta, que abra o coração para uma perspectiva paradigmática que nasce da realidade dos povos. Se alguém vem com esta atitude do coração que se abra. Não viemos aqui inventar programas de desenvolvimento social ou de guarda das culturas, tipo museu, ou de ações pastorais com o mesmo estilo não contemplativo com que se estão levando por diante as ações de sinal contrário, de desflorestação, uniformização e exploração. Eles também fazem programas que não respeitam a poesia, permito-me a palavra, a realidade dos povos que é soberana. Também temos que ter cuidado com a mundanidade, no modo de exigir pontos de vista, mudanças na organização. A mundanidade infiltra-se sempre e faz-nos afasta-nos da poesia dos povos. Vimos aqui para contemplar, para compreender, para servir os povos. E fazemos-lo percorrendo um caminho sinodal. Fazemos-lo em sínodo, não em mesas redondas, não em conferências e discussões ulteriores. Fazemos-lo em sínodo. Porque um sínodo não é um parlamento, não é um locutório, não é demonstrar quem tem mais poder sobre os meios e quem tem mais poder nas redes, para impor qualquer ideia ou qualquer plano. Isto configuraria uma igreja congregacionalista. Se pretendemos procurar, por meio de inquéritos, quem tem maiorias, ou uma igreja sensacionalista,
tão distante da nossa Santa Madre Igreja Católica. Ou como dizia Santo Inácio, a nossa Santa Mãe, a Igreja hierárquica. Sínodo é caminhar juntos sob a inspiração e a guia do Espírito Santo. O Espírito Santo é o ator principal do Sínodo. Por favor, não o deitem fora da sala, não o expulsem da sala. Fizeram-se consultas, discutiram-se nas conferências episcopais, no Conselho Pré-Sinodal, elaborou-se o Instrumentum Laboris, que, como sabem, é um texto mártir destinado a ser destruído. Porque daí é como ponto de partida para o que o Espírito vai fazer em nós. E agora, caminharmos nós sob a guia do Espírito Santo. Agora, temos que deixar que o Espírito Santo se expresse nesta Assembleia, se expresse entre nós, se expresse conosco, através de nós, e se expresse malgrado as nossas resistências, que é normal que existam. A vida do cristão é assim. Então, qual será o nosso trabalho aqui para assegurar que esta presença do Espírito Santo seja fecunda? Primeiro de tudo, orar. Irmãs e irmãos, peço-lhes que rezemos muito. Refletir, dialogar, escutar com humildade. E falar com coragem, com parresia. Ainda que tenha que passar vergonha, dizer as coisas. Discernir. E tudo isto dentro, cuidando da fraternidade, protegendo a fraternidade que deve existir. E para favorecer esta atitude de reflexão, oração, discernimento, escutar com humildade e falar com coragem, depois de 4 intervenções, teremos um espaço de 4 minutos de silêncio. Alguém dizia, é perigoso, padre, porque vão adormecer. A experiência do Sínodo dos Jovens, que fizemos a mesma coisa, era o contrário. A tendência era adormecer durante as intervenções, pelo menos durante algumas intervenções, e despertavam-se durante o silêncio. E, finalmente, estão no Sínodo. Estar no Sínodo é animar-se a entrar num processo. Não é ocupar um espaço na sala. Entrar num processo, e os processos eclesiais têm uma necessidade, têm de ser guardados, protegidos, cuidados, como um bebê, acompanhados desde o início, cuidados com delicadeza, necessitam de calor, do calor da comunidade, necessitam do calor da Mãe Igreja. Então, é um processo eclesial que cresce assim. Por isso, a atitude de respeito, de cuidar da atmosfera fraterna, o ar de intimidade,
é importante. Trata-se de não ventilar tudo como vem de fora. Mas não se trata, a respeito de quem temos que informar, de um segredo mais próprio das lojas maçónicas do que da comunidade eclesial, mas sim de delicadeza e de prudência na comunicação que faremos para fora. Esta necessidade de comunicar fora com tantas pessoas que querem saber, a tantos irmãos nossos, jornalistas, que têm a vocação de servir, para que se saibam as coisas, para os ajudar, estão previstas os serviços de imprensa, os briefings, etc. Mas um processo como o de um sínodo pode-se arruinar um pouco se eu, ao sair da sala, digo aquilo que penso, digo a minha ideia pessoal. Então, esta característica que se viu em alguns sínodos, do sínodo de dentro e o sínodo de fora. O sínodo de dentro, que fazia um caminho de mãe igreja, de cuidado dos processos, etc. E o sínodo de fora, que por uma informação dada com ligeireza, dada com imprudência, leva aos informadores de ofício a equivocar-se. Muito obrigado por isto que estão fazendo. Muito obrigado por rezarmos uns pelos outros. E ânimo. Por favor, não perdamos o sentido do humor. Muito obrigado.